Algumas pessoas são importantes, outras só ocupam espaço. Não é, mãe? Foi isso que meu filho disse. Rafael, meu filho. Ele ergueu o copo na frente de todos, sorriu e deixou aquelas palavras escaparem como se fizessem parte do brinde, como se eu não estivesse ali, sentada na ponta da mesa, vendo todos rirem. Era seu aniversário, 42 anos. A casa estava cheia. Tocava música suave, havia vinho tinto, pratos com restos de comida e uma iluminação aconchegante que deixava tudo com um ar perfeito. Rafael estava de pé, vestindo aquela camisa branca imaculada que provavelmente custou mais de $200, seu relógio brilhando no pulso, e sua esposa ao lado dele com aquele sorriso que nunca me incluía de verdade. Eu estava sentada na ponta da mesa, literalmente na ponta onde costumavam colocar as bandejas vazias ou os guardanapos usados. Ninguém me perguntou onde eu queria sentar. Ninguém disse nada quando me acomodei ali, porque eu já sabia que aquele era o meu lugar agora. Meu filho pigarreou. Todos ficaram em silêncio. Ele ergueu o copo e repetiu, olhando diretamente para mim, porque, sejamos honestos, algumas pessoas são importantes. Outras só ocupam espaço. E então todos riram. Não foi uma risada desconfortável. Foi uma risada genuína, compartilhada, como se todos estivessem esperando por aquele momento, como se todos soubessem de quem ele estava falando. A esposa de Rafael cobriu a boca com a mão, mas seus olhos brilhavam de divertimento. Os primos assentiram. Tia Alma baixou o olhar, mas também sorriu. Eu não me mexi. Não gritei. Não chorei. Nem sequer olhei para baixo. Apenas fiquei sentada ali, com um copo na mão, sentindo como o silêncio na minha garganta pesava mais do que qualquer resposta que eu pudesse dar. Senti o calor subir pelo meu pescoço, não de vergonha, nem de raiva, mas de uma raiva fria e controlada, daquela que queima por dentro, mas não faz você tremer, daquela que te ensina a esperar o momento exato. Rafael continuou falando. Quer dizer, você tem que ser realista, né? Tem gente que agrega valor, e tem gente que, bem, você sabe. Ele deu de ombros. Todos riram de novo. Alguém disse a saúde, e eles brindaram. Eu permaneci imóvel, observando-o, lembrando de quando ele tinha 5 anos e chorou no meio da noite porque estava com febre. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada colocando panos frios em sua testa, cantando baixinho para acalmá-lo. Não tínhamos dinheiro para o médico. Mal tínhamos o que comer. Mas eu estava lá. Lembro-me de quando ele tinha 12 anos e apanhou na escola. Ele chegou em casa com um olho roxo, a camisa rasgada, chorando de raiva e humilhação. Eu o abracei. Disse a ele que ele era forte, que ia superar aquilo, que não importava o que os outros dissessem, que eu sempre estaria lá. Lembro-me de quando ele tinha 17 anos e queria ir para a faculdade. Não tínhamos dinheiro. Trabalhei em 2 turnos durante 2 anos para pagar os estudos dele. Vendi as joias que minha mãe havia me deixado. Vendi os móveis. Vendi tudo que eu possuía que tinha valor, exceto a minha dignidade. Guardei-a até hoje. E lá estava ele, parado com sua camisa de $200, seu relógio que custou mais de 6 meses do meu aluguel, sua casa enorme que eu ajudei a pagar com os primeiros $1.000 que economizei limpando casas de outras pessoas, me dizendo na frente de todos que eu só ocupava espaço. As risadas continuaram. Alguém contou uma piada. Outro pediu mais vinho. A música ficou um pouco mais alta e eu ainda estava lá, no final da mesa, invisível, mas presente, silenciosa, mas desperta. Então respirei fundo. Coloquei meu copo sobre a mesa. Levantei-me devagar, sem fazer barulho, mas todos notaram. As risadas cessaram. A conversa parou. Rafael olhou para mim, ainda com aquele sorriso, mas agora com um toque de surpresa, como se não esperasse que eu fizesse nada. E eu falei calmamente, sem gritar, sem tremer. Que bom que você mencionou isso, Rafael, porque você tem razão. Algumas pessoas são importantes e outras só ocupam espaço. Ele olhou para mim confuso. Todos estavam olhando para mim. Ninguém se mexeu. Continuei falando. Ainda bem que acabei de comprar minha própria casa a 2.000 quilômetros daqui. Já assinei. Já paguei. Já tenho as chaves.
O silêncio mudou. Não era mais o silêncio de risos compartilhados. Era o silêncio da surpresa, da confusão, do medo. Rafael abriu a boca, mas não disse nada. O sorriso da esposa desapareceu. Os primos se entreolharam. Tia Alma ergueu o olhar. Não se preocupe, Rafael. Você nunca mais terá que me aturar ocupando espaço na sua vida. Estou indo embora. E desta vez para sempre. Peguei minha bolsa. Me virei e caminhei em direção à porta. Ninguém me impediu. Ninguém disse uma palavra. Só ouvi o som dos meus próprios passos no piso de madeira e depois o som da porta se fechando atrás de mim. Estava frio lá fora. Mas eu não sentia nada, apenas alívio, apenas clareza, apenas a certeza de que acabará de fazer o que deveria ter feito anos atrás. Entrei no carro. Liguei o motor. E enquanto dirigia por aquelas ruas que eu conhecia de cor, as mesmas ruas onde criei aquele menino que agora me desprezava, percebi algo. Eu não apenas ocupei espaço. Eu construí o espaço onde ele agora vivia. E era a hora de construir o meu próprio. Dirigi por 20 minutos sem um destino específico. Apenas dirigi. As ruas estavam vazias. Era tarde. Os postes de luz iluminavam o asfalto, molhado da última chuva. Minhas mãos tremiam no volante, mas não de medo, e sim de libertação, como quando você se livra de algo que carrega há tanto tempo que nem se lembra mais da sensação de viver sem aquele peso. Parei em frente a um parque, o mesmo parque onde eu costumava levar o Rafael quando ele era pequeno, onde o ensinei a andar de bicicleta, onde ele caiu e ralou os joelhos. E enxuguei suas lágrimas, dizendo-lhe que a dor passa, mas a coragem para tentar de novo é o que importa. Desliguei o motor. Sentei-me ali em silêncio, observando os balanços vazios se moverem com o vento. E então chorei. Não de tristeza, mas de raiva, de impotência, de anos me diminuindo para que os outros se sentissem importantes, de anos dizendo sim quando queria dizer não, de anos engolindo minhas palavras para não perturbar a paz de uma família que nunca me deu paz. Chorei por tudo. Não chorei naquela mesa, por tudo. Não chorei quando me sentaram na ponta, como uma convidada indesejada na vida do meu próprio filho, por tudo. Não chorei quando ouvi aquelas risadas compartilhadas, aquelas risadas que me apagaram da memória. Mas depois das lágrimas, veio outra coisa. Clareza. A mesma clareza que eu tive 3 meses atrás, quando tomei a decisão mais importante da minha vida, a decisão que ninguém sabia, a decisão que eu acabará de revelar naquela mesa. E isso mudou tudo em um segundo. Porque eu não falei por impulso. Eu não disse aquilo porque estava magoada e queria magoá-lo de volta. Eu disse porque era verdade. Porque há 3 meses comecei a planejar minha saída em silêncio, sem contar a ninguém, sem pedir permissão. Há 3 meses, recebi um telefonema. Era Leandra, minha prima distante, aquela que mora numa cidadezinha perto da costa, a 2.000 quilômetros desta cidade que já não me parecia mais minha. Ela me contou que uma vizinha estava vendendo a casa, uma casinha de 2 quartos com jardim na frente e uma varanda de onde se podia ver o pôr do sol. Ela me mandou fotos. Fiquei olhando para aquelas fotos por horas. A casa não era luxuosa. Não tinha pisos de mármore nem janelas enormes como a casa de Rafael, mas tinha algo que eu não tinha há anos: paz, silêncio, um espaço que era meu e de mais ninguém. Perguntei o preço. Ela me disse que o dono estava pedindo $60.000. Eu tinha $42.000 guardados. Eu vim economizando há anos, guardando cada centavo que podia, cada gorjeta, cada centavo extra que ganhava, vendendo bolos nos fins de semana, consertando roupas dos vizinhos, fazendo trabalhos que o Rafael nunca soube porque nunca perguntou o que eu fazia com meu tempo. Eu disse a Leandra que precisava pensar. Mas na verdade eu não precisava pensar. Eu já tinha decidido. Só precisava conseguir o resto do dinheiro. Vendi o anel de ouro que minha mãe me deu antes de morrer. Vendi a porcelana antiga que herdei da minha avó. Vendi os móveis velhos que guardava no quarto dos fundos da casa de Rafael, o quarto onde eu dormia, o quarto que era mais um depósito do que um quarto. Ninguém perguntou. Ninguém percebeu porque, para eles, eu era invisível. E essa invisibilidade, pela primeira vez na vida, jogou a meu favor. Em 2 meses, consegui juntar os $60.000. Liguei para Leandra.
Disse a ela que queria a casa. Ela falou com o proprietário. Assinamos os papéis. Fiz tudo online, em silêncio, à noite, quando todos estavam dormindo, sentada à mesa da cozinha com a luz apagada para que ninguém me perguntasse o que eu estava fazendo. Há uma semana, recebia as chaves pelo correio. Escondia-as na minha bolsa. Tocava nelas todos os dias só para me lembrar de que eram reais, de que não era um sonho, de que eu tinha para onde ir. E hoje, quando Rafael disse o que disse, quando me humilhou na frente de todos, quando confirmou o que eu já sabia, que para ele eu não era sua mãe, mas um problema, um fardo, algo que ocupa espaço, eu soube que era hora de falar. Não por vingança, mas pela verdade. Enxuguei as lágrimas. Liguei o carro novamente. Eu não voltaria para aquela casa, não esta noite, talvez nunca mais. Dirigi até um pequeno motel no centro da cidade, um lugar simples e limpo onde ninguém me conhecia. Paguei por uma noite. Subi para o quarto. Sentei na cama e olhei para o meu celular. Tinha 12 chamadas perdidas, todas de Rafael. 3 mensagens da esposa dele, uma da tia Alma. Nenhuma delas dizia desculpe. Todas diziam precisamos conversar ou isso é um mal-entendido ou você não pode simplesmente ir embora assim. Desliguei o telefone. Deitei-me, pela primeira vez em anos, dormi sem sentir que devia algo a ninguém. Na manhã seguinte, acordei cedo. O sol entrava pela janela. Tomei banho. Vesti-me. Desci para tomar o café da manhã. O café estava quente. A torrada estava fresca. E eu estava sozinha. Mas não me senti solitária. Senti-me livre. Liguei o telefone. Mais ligações, mais mensagens. Desta vez, até os primos tinham escrito. Todos queriam saber se era verdade, se eu realmente ia embora, se eu realmente tinha comprado uma casa, se eu realmente ia deixá-los. Respondi apenas a uma mensagem, a da Leandra. Disse a ela, estarei aí em 3 dias. Obrigada por tudo. Depois, apaguei o resto. Não bloqueei ninguém. Simplesmente não respondi. Porque eu não devia explicações a ninguém. Não devia meu tempo a ninguém. Não devia nada a ninguém. Passei aquele dia organizando minhas coisas. Eu não tinha muita coisa. Minha vida inteira cabia em 4 caixas, roupas, alguns livros, fotos antigas que eu não olhava mais, mas não conseguia jogar fora, uma manta de tricô que eu tinha feito anos atrás, um terço que pertencia à minha avó. Era só isso. Eu não tinha móveis porque os móveis pertenciam a Rafael. Eu não tinha louça porque a louça era da casa dele. Eu não tinha nada que fosse realmente meu, exceto aquelas 4 caixas e os $60.000 que usei para comprar minha liberdade. Contratei uma pequena empresa de mudanças. Pedi que viessem no dia seguinte. Dei-lhes o endereço do motel. Expliquei que eram apenas 4 caixas. O homem me olhou de forma estranha, mas não fez perguntas. Apenas disse, entendido, senhora. Amanhã às 8 horas. Naquela noite, dormi no motel novamente. Desliguei o telefone novamente. Senti aquela estranha paz de novo, aquela paz que dói um pouco porque você está deixando uma vida inteira para trás, mas que também traz alívio porque você sabe que aquela vida não era mais sua. Pensei em Rafael, no menino que ele foi, no homem em que se tornou. E me perguntei em que momento perdi um e ganhei o outro. Em que momento o amor se tornou dependência? Em que momento meu sacrifício se tornou minha prisão? Não encontrei nenhuma resposta. Só encontrei mais perguntas. Mas já não importava, porque eu já tinha tomado a decisão. E desta vez, ninguém me impediria. Na manhã seguinte, quando o sol começava a nascer, acordei com um nó no estômago. Não era medo. Era algo mais profundo. Era a sensação de fechar uma porta que estivera aberta por 67 anos, a porta para uma vida que construí com minhas mãos, com meu esforço, com meu silêncio. Sentei-me na beira da cama do motel e olhei pela janela. A cidade estava despertando. Pessoas caminhando para o trabalho. Carros passando. Vida normal, uma vida que continuava independentemente do que se passava dentro de mim. Pensei naquela mesa, aquela maldita mesa onde me colocaram na ponta.
Pensei nas risadas, nos olhos de Rafael quando ele disse aquelas palavras. Não havia dúvida em seu olhar, nenhuma culpa, apenas certeza, a certeza de alguém que sabe que pode dizer o que quiser porque a outra pessoa não fará nada. Mas ele estava enganado. Levantei-me. Vesti-me lentamente. Cada movimento era consciente. Cada peça de roupa que coloquei foi uma decisão. Não eram apenas roupas. Era uma armadura. Era uma preparação para o que estava por vir. Desci até o restaurante do motel. Pedi um café preto e 2 fatias de torrada. A garçonete era jovem, devia ter uns 20 anos, com o cabelo preso em um rabo de cavalo e um sorriso cansado. Ela perguntou se eu estava visitando a cidade. Eu disse que não, que estava indo embora definitivamente. Ela sorriu ainda mais e disse: "Que coragem!" Eu não sabia se ela estava falando sério ou apenas sendo educada, mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Que coragem! Eu fui corajosa ou covarde? Foi corajoso ir embora, ou teria sido mais corajoso ficar e lutar? Eu não sabia. Eu só sabia que não conseguia mais respirar naquela casa, que cada dia que eu passava lá me fazia sentir menor, que se eu ficasse mais um ano, eu desapareceria completamente. Terminei meu café da manhã. Subi para o quarto. Às 8 horas em ponto, o caminhão de mudança chegou. 2 rapazes, educados. Carregaram minhas 4 caixas como se fossem de vidro, embora fossem apenas papelão velho e coisas sem valor para ninguém além de mim. Dei a eles o endereço da minha nova casa, a 2.000 quilômetros de distância. Disseram-me que levaria 4 dias para chegar. Paguei metade adiantado, $1.200. Doeu gastar esse dinheiro, mas era necessário. Eu não podia levar as caixas comigo no ônibus. Sim, o ônibus. Porque eu não tinha carro. O carro que eu dirigi naquela noite pertencia ao Rafael. Tudo pertencia ao Rafael, a casa, os móveis, o carro, até o prato em que eu comi era dele. Eu não tinha nada. E ao mesmo tempo, agora eu tinha tudo. Eu tinha uma casa que era minha. Eu tinha chaves que só eu podia usar. Eu tinha um futuro que ninguém mais ia controlar. Fui à rodoviária. Comprei uma passagem para o dia seguinte, $530, uma viagem de 2 dias com uma parada no meio. Não me importava. Eu precisava daquele tempo. Precisava daquelas horas de silêncio, de movimento, de distância entre o que eu era e o que eu seria. Voltei para o motel. Passei o resto do dia sozinha no quarto. Fiquei olhando para o teto. Contei as rachaduras na pintura. Ouvi os sons da cidade pela janela, alguém gritando, uma buzina, uma risada distante. Vida. Uma vida que não era minha, mas que estava ali, me lembrando que o mundo continuava girando. Liguei o telefone. Mais mensagens, mais ligações. Desta vez, era uma do Rafael dizendo: "Mãe, precisamos conversar." Isso é ridículo. Você não pode simplesmente ir embora. Volte para casa. Vamos resolver isso. Resolver isso, como se o que aconteceu fosse um problema técnico, como se as palavras dele não tivessem sido reais, como se eu não estivesse lá, sentada na ponta da mesa vendo todos rirem de mim. Eu não respondi. Simplesmente guardei o telefone. Deitei-me. Fechei os olhos e voltei àquele momento, àquela mesa, a ouvir a sua voz. Algumas pessoas são importantes. Outras apenas ocupam espaço. Vi todos os rostos deles novamente, a esposa de Rafael com aquele sorriso discreto, os primos assentindo com a cabeça, tia Alma, que não teve coragem de me defender. E me perguntei quantas vezes isso já havia acontecido, quantas vezes falaram de mim quando eu não estava presente, quantas vezes disseram que eu era um fardo, que eu era o problema, que seria melhor se eu não estivesse por perto. Provavelmente muitas vezes, provavelmente por anos. Mas aquela noite foi diferente. Naquela noite, eles disseram isso na minha frente. E naquela noite, eu respondi. Levantei da cama. Fui ao banheiro. Joguei água fria no rosto. Olhei para mim mesma no espelho. Vi uma mulher de 67 anos, com rugas ao redor dos olhos, cabelos grisalhos, mãos ásperas de tanto trabalho, ombros curvados por carregar tanto peso. Mas eu também vi outra coisa.
Vi força. Vi determinação. Vi alguém que ainda estava vivo, que ainda podia escolher, que ainda tinha uma voz, mesmo que ninguém a tivesse ouvido durante anos. Voltei para a cama. Peguei meu celular. Escrevi uma única mensagem, não para Rafael, mas para mim mesma. Apenas 3 palavras: estou quase lá. Salvei nas minhas notas. Não a enviei para ninguém. Era apenas um lembrete, uma âncora, uma promessa. Não consegui dormir bem naquela noite. Acordei várias vezes. Cada vez que fechava os olhos, via aquela mesa. Via aquele copo erguido. Via aquele sorriso. Ouvia aquela risada. Mas também via outra coisa. Vi minha nova casa. Vi a varanda que Leandra tinha me mostrado nas fotos. Vi o pequeno jardim. Vi um lugar onde ninguém ia me dizer que eu estava ocupando espaço, porque aquele espaço seria meu. Às 5 da manhã, eu já estava acordado. Tomei banho. Me vesti. Desci até a recepção. Paguei a conta. 3 noites, $240. Saí do motel com a bolsa no ombro e uma sensação estranha no peito. Não era tristeza. Não era alegria. Era algo entre os dois. Era o peso de deixar ir. Caminhei até a rodoviária. As ruas ainda estavam escuras. Havia alguns vendedores abrindo suas barracas, uma mulher vendendo tamales, um homem arrumando frutas. Cheirava a café fresco, a pão quente, a manhã. Cheguei à estação. Sentei-me num banco de metal. Esperei. Observei as pessoas passarem, famílias viajando juntas, casais se abraçando, crianças correndo, e eu sozinha. Mas não me senti sozinha. Senti como se estivesse em transição, como quando você está entre 2 lugares e ainda não pertence a nenhum deles, mas sabe que chegará em breve. O ônibus chegou às 7. Entrei. Encontrei meu assento, na janela, fileira 12. Coloquei minha bolsa no colo. Me acomodei. Olhei pela janela. O ônibus começou a se mover. E enquanto deixávamos a cidade, enquanto as ruas que eu conhecia se tornavam menores, mais distantes, mais borradas, senti algo que não sentia há anos. Senti esperança. Pequena, frágil, mas real. Fechei os olhos. Respirei fundo. E, pela primeira vez em muito tempo, sorri. Não porque estivesse feliz, mas porque sabia que logo estaria. Muito em breve. O ônibus seguiu pela rodovia e eu fiquei olhando pela janela sem realmente ver nada. Eu apenas pensava. Pensava em como eu tinha chegado ali, como uma mulher que um dia teve seus próprios sonhos acabou sentada na ponta de uma mesa, sendo alvo das piadas do próprio filho. Fechei os olhos e voltei, muito mais para trás. Rafael nasceu quando eu tinha 25 anos. O pai dele foi embora quando ele tinha 6 meses. Não houve despedida, nenhuma explicação. Simplesmente acordei uma manhã e ele tinha ido embora. Deixou um bilhete na mesa da cozinha que dizia: "Não consigo lidar com isso. Me desculpe." Foi só isso. 27 palavras para acabar com uma vida que estava apenas começando. Fiquei sozinha com um bebê que chorava todas as noites, sem dinheiro, sem família por perto, nada além das minhas mãos e da necessidade de sobreviver. Eu fazia todos os trabalhos que apareciam. Limpava casas. Lavava a roupa de outras pessoas. Cuidava dos filhos de outras mulheres enquanto os meus dormiam num berço improvisado numa caixa de papelão, porque eu não tinha dinheiro para comprar um de verdade. Rafael cresceu vendo isso. Cresceu vendo sua mãe sair antes do amanhecer e voltar depois do anoitecer. Cresceu comendo o que quer que eu conseguisse comprar com as moedas que juntava no fim da semana. Cresceu vestindo roupas que outras mães jogavam fora, roupas que eu remendava com minhas próprias mãos para que parecessem novas. Mas ele nunca sentiu falta de amor. Nunca lhe faltou atenção. Todas as noites, não importava o quão cansada eu estivesse, eu me sentava com ele. Lia histórias para ele. Cantava canções para ele. Dizia-lhe que ele era inteligente, que era forte, que seria alguém importante na vida. E ele conseguiu. Formou-se no ensino médio com boas notas.
Entrou para a faculdade graças às economias que eu havia juntado durante anos. Estudou administração de empresas. Conseguiu um emprego em uma grande empresa. Começou a ganhar dinheiro, muito dinheiro, mais dinheiro do que eu jamais tinha visto na vida. No início, tudo estava bem. Ele me convidava para jantar fora. Perguntava como eu estava. Comprava-me pequenas coisas, nada extravagante, mas coisas que demonstravam que ele estava pensando em mim. Eu estava orgulhosa. Achava que todo o sacrifício tinha valido a pena, que meu filho tinha se tornado um bom homem. Mas então ele conheceu sua esposa, Fabiana, uma mulher de família rica e com boa formação, com aquele ar de superioridade que se nota desde o primeiro momento. Na primeira vez que a vi, ela estendeu a mão para me cumprimentar. Mas não olhou nos meus olhos. Olhou para o vestido velho que eu usava. Olhou para as minhas mãos ásperas. Olhou para mim como se olha para alguém que não está no mesmo nível que você. Rafael não percebeu. Ou não quis perceber. Estava apaixonado. Ou talvez estivesse apenas apaixonado pela ideia de pertencer a um mundo que sempre lhe fora negado, o mundo das pessoas com dinheiro, com sobrenomes importantes, com casas grandes e carros novos. Eles se casaram 6 meses depois. O casamento foi caro, muito caro, 500 convidados, um enorme salão de baile, flores importadas, vinho francês, um vestido que custou mais de $8.000. Eu ajudei a pagar, não porque ele me pediu diretamente, mas porque ele fazia comentários do tipo: "Mãe, o casamento está muito caro. Não sei como vamos conseguir cobrir tudo." E eu, como sempre, peguei minhas economias, $3.000, tudo que eu tinha guardado na época. No casamento, me colocaram numa mesa no fundo, perto da cozinha, longe da mesa principal onde Rafael estava com Fabiana e os pais dela. Alguém me disse que era porque não havia espaço suficiente. Não disse nada. Apenas sorri e comi em silêncio enquanto observava meu filho dançar com sua nova esposa, cercado por pessoas que nunca tinham limpado um chão na vida. Depois do casamento, as coisas mudaram lentamente, tão lentamente que só me dei conta quando já era tarde demais. As ligações ficaram menos frequentes. As visitas também. Quando eu ia à casa deles, sempre havia uma desculpa para não ficar muito tempo. "Mãe, temos um jantar importante." "Mãe, hoje não é um bom dia." "Mãe, estamos cansados." Fabiana parou de fingir que gostava de mim. Começou a fazer comentários, pequenos, mordazes. "Clotilde, essa blusa já está bem velha." "Clotilde, você devia pintar o cabelo grisalho." "Clotilde, você não tem mais nada para fazer em casa?" Sempre com um sorriso, sempre com aquele tom que fazia suas palavras soarem como conselhos, mas na verdade eram golpes. Rafael não a impediu. Às vezes, ele até ria como se achasse engraçado, como se eu fosse a piada. Os anos se passaram. Rafael prosperou. Abriu seu próprio negócio. Comprou uma casa maior. Trocou de carro 2 vezes. Viajou para a Europa, para a Ásia, para lugares que eu só tinha visto em revistas antigas. E continuei morando no mesmo pequeno apartamento onde o criei, trabalhando, economizando, na esperança de que um dia meu filho voltasse a ser o menino que me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Mas aquele menino não existia mais. Ou talvez ele nunca tenha existido de verdade. Talvez ele fosse apenas uma ilusão, uma projeção do que eu queria que ele fosse. Há 2 anos, o dono do apartamento onde eu morava me disse que ia vender o prédio e que eu teria que sair. Entrei em pânico. Não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro suficiente para alugar outro lugar. Os preços tinham subido demais. Liguei para Rafael. Expliquei a situação. Houve silêncio do outro lado da linha. Então ele disse: "Tudo bem, mãe. Você pode vir morar conosco, mas só por um tempinho, até encontrar algo." Mudei-me para a casa deles, para o quarto dos fundos, aquele que usavam como depósito. Fabiana não disse nada, mas seu rosto dizia tudo. Toda vez que me via, franzia a testa como se minha presença estivesse sujando sua casa perfeita. Rafael me disse para não me preocupar, que era temporário, que eu encontraria algo em breve. Mas os meses se passaram e nunca houve nenhuma conversa sobre me arranjar um lugar. Havia apenas silêncio, olhares e aquela constante sensação de estar onde eu não deveria estar.
comecei a me tornar invisível. Levantava cedo para não atrapalhar na cozinha. Comia rápido. Trancava-me no quarto. Saía muito pouco. Falava ainda menos. Tornei-me um fantasma na casa do meu próprio filho. E então chegou aquela noite, aquela maldita noite de aniversário em que tudo explodiu, quando Rafael disse em voz alta o que todos os outros estavam pensando em silêncio, que eu só ocupava espaço. Mas o que ele não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu vinha planejando minha saída há meses. Que cada dólar que economizei, cada item que vendi, cada sacrifício que fiz foi por isso, pelo momento em que eu poderia ir embora, pelo momento em que eu poderia dizer basta. E esse momento chegou e eu o aproveitei. Abri os olhos. O ônibus ainda estava em movimento. Lá fora, a paisagem havia mudado. Não havia mais cidade, apenas campo, árvores, montanhas ao longe e céu aberto. Respirei fundo. Tirei as chaves da bolsa. Toquei nelas. Frias, reais, minhas. Sorri porque, desta vez, o espaço que eu iria ocupar seria meu. E ninguém, absolutamente ninguém, me diria que eu não merecia estar ali. O ônibus parou em uma área de descanso. Era meio-dia. O sol batia forte nas janelas. As pessoas começaram a descer para esticar as pernas, comprar algo para comer, usar o banheiro. Fiquei sentada por mais um instante, olhando pela janela, pensando. Pensei no momento exato em que decidi ir embora. Não foi naquela noite na festa de aniversário. Foi meses antes. Foi uma tarde qualquer, nada de especial, sem grandes brigas ou palavras dolorosas. Foi simplesmente o peso acumulado de centenas de pequenas humilhações que finalmente me destruiu. Eu estava na cozinha lavando a louça. Fabiana entrou, com o celular na mão, falando com alguém. Ela não olhou para mim. Nunca olhava para mim quando estava ao telefone, como se eu fosse parte da mobília. Ouvi o que ela estava dizendo. Sim, é complicado. Não, não é que ela seja uma pessoa má. É só que, sabe, ela é mais velha. Ela precisa de coisas, atenção, espaço, e nós temos as nossas vidas. O Rafael trabalha muito. Eu também. Não podemos ficar de olho nela o tempo todo. Às vezes eu sinto que. Enfim, é o que é. Ela falava de mim como se eu não estivesse ali, como se eu não tivesse ouvidos, como se eu não fosse um ser humano com sentimentos, mas sim um problema que precisava ser resolvido. Continuei lavando a louça. Não disse nada. Mas algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez não tenha se quebrado. Talvez tenha despertado, aquela parte de mim que estava adormecida há anos, aquela parte que costumava ter sonhos, planos, voz própria, a parte que sacrifiquei pelo meu filho, pensando que um dia ele me agradeceria por isso. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada encarando o teto do quarto dos fundos, ouvindo os sons da casa, Rafael e Fabiana rindo na sala de estar, a televisão ligada, suas vidas normais e felizes sem mim por perto. E me perguntei, quando foi a última vez que fui feliz? Quando foi a última vez que fiz algo por mim mesma? Quando foi a última vez que alguém me perguntou o que eu queria, do que eu precisava, com o que eu sonhava? Não consegui encontrar uma resposta porque fazia tanto tempo que eu nem me lembrava mais da sensação de ser dona da minha própria vida. Na manhã seguinte, comecei devagar, sem contar a ninguém. Abri uma nova conta bancária, uma que só eu conhecia. Comecei a depositar cada centavo que conseguia economizar. Parei de comprar coisas desnecessárias para mim. Parei de gastar dinheiro com presentes para Rafael e Fabiana, que eles nunca apreciaram mesmo. Economizei tudo. Cada nota contava. Cada moeda era um passo a mais rumo à minha liberdade. Comecei a vender coisas. Primeiro, as mais fáceis, roupas velhas que eu não usava mais, livros que eu já tinha lido 1000 vezes, pequenas bugigangas que eu guardava por nostalgia, mas que já não significavam nada. Vendi tudo online, em brechós, em grupos do Facebook. Ninguém perguntou. Ninguém percebeu. Então vendi coisas mais importantes, o anel da minha mãe, a porcelana da minha avó, móveis antigos que eu tinha guardados. Cada venda doía porque eram lembranças, pedaços da minha história. Mas, ao mesmo tempo, cada venda me aproximava da minha nova vida. E isso doía menos do que ficar.
As semanas passaram. O dinheiro aumentou. $40.000. Era mais do que eu jamais tivera em toda a minha vida. Eu me sentia poderoso em segredo, em silêncio, mas poderoso. E então recebi a ligação da Leandra, minha prima, aquela que eu não via há anos. Ela ligou porque estava pensando em mim, porque sabia que eu não estava feliz onde estava, porque mães conversam. E mesmo que eu nunca tivesse lhe contado nada diretamente, ela sabia. Mulheres sempre sabem. Ela me falou sobre a casa. Ela me mandou fotos. E quando vi aquelas imagens, algo dentro de mim disse: essa é a sua casa. Esse é o seu lugar. É lá que você vai renascer. Não pensei duas vezes. Bem, sim, pensei. Pensei nisso 1000 vezes. Mas todas as vezes que pensei, a resposta foi a mesma. Sim, eu quero aquela casa. Eu quero aquela vida. Eu quero aquele espaço que seja meu. Conversei com Leandra. Negociamos. O dono queria 60.000. Eu tinha 42. Faltavam 18.000. Parecia impossível. Mas eu já tinha feito o impossível tantas vezes na minha vida que sabia que conseguiria fazer de novo. Vendi mais coisas. Tudo que tinha valor. Um relógio antigo que uma mulher para quem trabalhei anos atrás me deu. Uma pulseira de prata. Uma comoda de madeira que herdei da minha tia. Tudo. Vendi tudo sem olhar para trás, sem arrependimento. Em 2 meses, cheguei a 60.000. Liguei para Leandra. Disse a ela que estava pronto. Ela falou com o proprietário. Assinamos os papéis, tudo online, tudo em segredo, tudo enquanto eu ainda morava naquela casa onde ninguém realmente me via. Rafael nunca perguntou o que eu fazia à noite. Nunca perguntou por que eu passava tanto tempo no meu quarto. Nunca perguntou nada porque, para ele, eu não fazia nada de interessante. Eu apenas existia. Eu apenas ocupava espaço. E enquanto ele pensava nisso, eu comprava minha liberdade, assinava documentos, transferia dinheiro, planejava minha fuga. As chaves chegaram pelo correio há uma semana. Eu mesma as peguei na agência. Escondi-as na minha bolsa. Eu as tocava todas as noites antes de dormir, só para me lembrar de que eram reais, de que não era um sonho, de que logo estaria longe dali. Houve dias difíceis. Dias em que pensei que talvez estivesse sendo egoísta, que talvez devesse tentar conversar com Rafael, explicar a ele como me sentia, dar-lhe uma chance de mudar. Mas então eu me lembrava. Eu me lembrava do jeito que ele me olhava. Eu me lembrava dos comentários da Fabiana. Eu me lembrava das vezes em que falavam de mim como se eu não existisse. Eu me lembrava de que eu não era mais a mãe dele. Eu era o fardo dele. E a gente não dá ouvidos a fardos. A gente apenas os tolera até conseguir se livrar deles. Primeiro, eu ia me livrar deles. Não com violência, não com gritos, mas com a decisão mais poderosa que uma mulher pode tomar, a decisão de ir embora. Desci do ônibus. Caminhei até a pequena cafeteria da estação. Pedi um café e um sanduíche. Sentei-me a uma mesa perto da janela. Comi devagar, observando as pessoas passarem, famílias, casais, pessoas sozinhas como eu, cada uma com suas próprias histórias, suas próprias dores, suas próprias decisões. Peguei meu celular. Liguei. Mais mensagens. Desta vez, uma da tia Alma que dizia: Clotilda, por favor, responda. Rafael está preocupado. Todos nós estamos preocupados. Isso não está certo. Você é a mãe dele. Não pode simplesmente ir embora assim. Li a mensagem 3 vezes e a cada vez ficava mais irritada, porque ninguém se preocupou quando me colocaram na ponta da mesa. Ninguém se preocupou quando me trataram como se eu fosse invisível. Ninguém se preocupou quando chorei em silêncio todas aquelas noites no quarto dos fundos. Eles só estavam preocupados agora porque eu fui embora. Porque eu assumi o controle. Porque eu deixei de ser a mãe submissa que aceitava tudo sem dizer uma palavra. Não respondi. Desliguei o telefone novamente. Terminei meu café. Voltei para o ônibus. A jornada continuou.
Horas e horas de estrada, de paisagens que mudavam, de pequenas cidades que surgiam e desapareciam pela janela. E eu ali sentada, sentindo como cada quilômetro me afastava do meu passado e me aproximava do meu futuro. Pela primeira vez em anos, senti que estava fazendo algo bom para mim mesma. Não para Rafael, não para Fabiana, não para ninguém mais. Para mim. Só para mim. E isso não me tornou egoísta. Me libertou. O ônibus chegou à segunda parada quando já estava escurecendo. Tínhamos viajado durante a maior parte do dia. Meu corpo estava cansado, mas minha mente estava mais desperta do que nunca. Desci para esticar as pernas. Comprei uma garrafa de água e sentei-me novamente. Ainda faltavam várias horas para chegar ao meu destino final. Liguei o telefone. Eu sabia que não devia, mas algo dentro de mim precisava ver. Precisava saber o que estava acontecendo do outro lado. O que eles estavam dizendo? O que estavam pensando? Como estavam reagindo à minha ausência? Eu tinha 27 chamadas perdidas e 18 mensagens, todas de Rafael, Fabiana, tia Alma e os primos. Havia até uma de um número desconhecido. Abri. Era do Rodrigo, primo do Rafael, que quase nunca falava comigo nas reuniões de família. Tia Clotilda, é verdade que você foi embora? É verdade o lance da casa? O Rafael está surtando. Ele diz que é um mal-entendido, que você não quis entender o brinde, que você está exagerando. Mas eu estava lá. Eu ouvi o que ele disse. E eu sei que você não está exagerando. Eu só queria te dizer isso. Li a mensagem várias vezes. Foi a primeira que não me pediu para voltar. A primeira que não me fez sentir culpada. A primeira que simplesmente reconheceu que o que aconteceu, aconteceu. Eu não respondi. Mas guardei a mensagem. Talvez um dia eu agradeça. Talvez não. Mas naquele momento, eu só precisava saber que alguém mais tinha visto a verdade. Então abri a mensagem de Rafael. Era longa, muito longa. Dizia coisas como: Mãe, por favor, precisamos conversar. Isso é ridículo. Você não pode tomar decisões assim sem me consultar. Você é minha mãe. Você tem responsabilidades. As famílias resolvem as coisas conversando, não fugindo. Cada palavra me atingiu, mas não como antes. Antes, eu teria me sentido culpada. Teria me questionado. Teria me convencido de que talvez estivesse exagerando. Talvez a culpa fosse minha. Talvez eu devesse voltar atrás e pedir desculpas. Mas não agora. Agora eu entendi o significado das palavras: manipulação, controle, a tentativa desesperada de alguém que perdeu o poder e quer recuperá-lo. Porque era isso que eu representava para Rafael. Poder. Controle. Alguém que estava sempre presente. Alguém que sempre dizia sim. Alguém que nunca ia embora. E agora que eu tinha ido embora, ele não sabia como lidar com isso. Havia outra mensagem, mais recente. Dizia: Mãe, se você não responder nas próximas horas, vou te procurar. Não sei onde você está, mas vou te encontrar. Você não pode fazer isso. Não comigo. Não depois de tudo que eu fiz por você. Li essa última frase 3 vezes. Tudo o que fiz por você. Como se me deixar morar no quarto dos fundos da casa dele fosse um favor. Como se me tolerar fosse um ato de caridade. Como se eu lhe devesse alguma coisa. E então percebi algo. Rafael realmente acreditava nisso. Ele realmente pensava que tinha me feito um favor, que tinha me salvado, que eu lhe devia um favor. Ele nunca parou para pensar em tudo que eu fiz por ele, os anos em que trabalhei incansavelmente para alimentá-lo, as noites em que não dormi porque ele estava doente, o dinheiro que gastei com sua educação, seu casamento, sua vida, os sacrifícios que fiz sem pedir nada em troca. Para ele, nada disso importava, porque era isso que as mães faziam. Era minha obrigação, meu dever. Não era amor. Não era sacrifício. Era apenas o que se esperava de mim. Mas deixar-me morar em sua casa foi um favor que merece gratidão eterna. Desliguei o telefone. Desta vez, fiz isso com raiva.
com a raiva que vem de anos de invisibilidade, de anos dando sem receber nada em troca, de anos sendo tratada como menos do que eu era. O ônibus voltou a se mover. A noite havia caído completamente. Lá fora, tudo estava escuro. Só era possível ver as luzes de algumas cidades ao longe. Dentro do ônibus, a maioria das pessoas dormia. Não consegui dormir. Ficava pensando, ficava me lembrando. Lembrei-me da primeira vez que Rafael me disse que eu era um fardo, não exatamente com essas palavras, mas algo parecido. Foi há um ano. Estávamos na cozinha. Eu estava preparando o jantar. Ele chegou do trabalho, estressado e cansado. Fabiana não estava lá. Ele sentou-se à mesa e disse: "Mãe, preciso falar com você." Meu coração parou. Eu sabia que não seria nada bom. Sentei-me à sua frente. "Olha", disse ele, sem me olhar nos olhos, "eu sei que tem sido difícil para você estar aqui. E acredite, tem sido difícil para nós também. Não é que não te amemos. É só que eu e a Fabiana precisamos do nosso espaço. E ultimamente, eu sinto que, não sei como dizer isso sem soar mal. Diga logo", eu lhe disse. Porque eu já sabia o que estava por vir. "Sinto que sua presença aqui está afetando o nosso relacionamento", reclama Fabiana. Diz que não tem privacidade, que não pode fazer as coisas do jeito que quer na própria casa. E eu não sei o que fazer. Você é minha mãe. Não vou te expulsar de casa, mas também não posso sacrificar meu casamento por você. Sacrificar o casamento dele por mim, como se eu fosse o problema. Como se eu estivesse lá por vontade própria. Como se ele não tivesse sido quem me ofereceu um lugar para ficar quando eu não tinha para onde ir. Eu não disse nada. Apenas assenti com a cabeça. Levantei-me. Voltei para o fogão. Terminei de cozinhar. Servi o jantar. Jantamos em silêncio. E depois daquela noite, algo mudou. Ou talvez nada tenha mudado. Talvez o que sempre esteve lá apenas se tornou mais visível. Comecei a reparar em mais coisas. O jeito como Fabiana suspirava quando eu entrava na sala. O jeito como Rafael evitava me apresentar quando os amigos dele vinham visitá-lo. O jeito como os dois falavam baixo quando achavam que eu não estava por perto. Eu os ouvi conversando uma vez. Eles estavam no quarto. Eu estava passando pelo corredor. Fabiana dizia: "Não sei por quanto tempo mais consigo aguentar isso, Rafael. Ela é sua mãe, eu entendo. Mas isso não pode durar para sempre. Precisamos encontrar algo para ela. Uma casa. Um apartamento pequeno. Qualquer coisa." "Eu sei", respondeu Rafael. "Eu sei. Me dê um tempo. Eu vou resolver isso." "Resolva isso." Como se eu fosse um problema que precisasse de solução. Como se eu fosse uma equação matemática e não a mãe dele. Continuei andando. Não disse nada. Mas naquela noite, deitada no quarto dos fundos, decidi que não ia esperar que eles me decifrassem. Eu ia me decifrar sozinha. E então comecei. Comecei a economizar com mais intensidade. Comecei a buscar alternativas. Comecei a planejar minha saída em silêncio, porque se eu havia aprendido alguma coisa naquela casa, era que minhas palavras não tinham valor. Apenas minhas ações tinham. O ônibus fez uma curva brusca, me tirando dos meus pensamentos. Olhei pela janela. Estávamos entrando em uma cidadezinha. Havia um posto de gasolina iluminado, uma loja aberta, algumas casas com as luzes acesas. Vida simples, vida tranquila, uma vida que em breve seria minha. Fechei os olhos. Respirei fundo. E, pela primeira vez em muito tempo, permiti-me sentir algo que não sentia há anos. Permiti-me sentir orgulho. Orgulho de mim mesma, da minha força, da minha decisão, da minha coragem. Porque ir embora não foi covardia. Ir embora foi coragem. Foi escolher a mim mesma pela primeira vez na vida. Foi dizer basta. Foi recuperar minha voz, meu espaço, minha dignidade. E ninguém, absolutamente ninguém, ia tirar isso de mim. O ônibus chegou ao seu destino final ao meio-dia do segundo dia.
Desci com a bolsa no ombro, as pernas dormentes, o corpo cansado, mas o espírito estranhamente leve. A estação era pequena, quase vazia. Havia alguns táxis esperando do lado de fora. Peguei um e dei ao motorista o endereço que Leandra havia me enviado. O motorista era um senhor de idade, talvez na casa dos 70 anos, com cabelos completamente brancos e um sorriso gentil. Ele perguntou se eu era novo na cidade. Respondi que sim, que tinha acabado de comprar uma casa. Ele me parabenizou. Disse que era um bom lugar para morar, tranquilo, seguro, onde as pessoas ainda se cumprimentavam nas ruas. Enquanto dirigíamos pelas ruas da cidade, olhei pela janela. Tudo estava diferente. As casas eram pequenas, pintadas em cores claras. Havia árvores em cada esquina. Algumas pessoas caminhavam devagar, sem pressa. Havia uma praça no centro com uma fonte antiga e bancos de madeira. Tudo parecia parado, como se o tempo passasse mais devagar ali. Chegamos à minha casa. Minha casa. Eu ainda não conseguia acreditar. Era exatamente como nas fotos, pequena, térrea, com paredes cor creme e uma porta de madeira. Havia um jardim na frente, um pouco tomado pela grama alta e algumas flores silvestres, e uma varanda com 2 cadeiras antigas e uma mesinha. Paguei ao motorista $30. Dei-lhe uma gorjeta, mais $5. Ele agradeceu e foi embora. Parei em frente à casa, com a bolsa na mão, olhando para o que agora era meu. Peguei as chaves, as mesmas chaves que eu tocava todas as noites durante uma semana. Coloquei uma na fechadura. Girei. A porta se abriu. Entrei devagar. O interior estava vazio, completamente vazio, sem móveis, sem cortinas, apenas paredes brancas, piso de madeira e o cheiro mofado de uma casa desabitada há meses. Percorri cada cômodo, a sala de estar, a pequena cozinha com um fogão antigo, mas funcional, o banheiro com azulejos brancos e uma banheira que precisava de limpeza, os 2 quartos, um maior que o outro, ambos com janelas que davam para o quintal. Eu estava no meio do cômodo maior, aquele que seria meu. Olhei ao redor, vazio, silencioso, tranquilo, e chorei. Mas dessa vez não de tristeza, e sim de alívio, de gratidão, de liberdade. Sentei-me no chão. Peguei meu celular. Liguei-o. Mais mensagens, muitas mais. Mas agora havia uma diferente. Era de Rafael. Dizia: "Mãe, eu sei onde você está. Falei com a prima Leandra. Estou a caminho. Precisamos conversar. Isso não vai terminar assim." Li a mensagem 2 vezes. Senti um nó no estômago, não de medo, mas de expectativa. Porque eu sabia que isso ia acontecer. Sabia que Rafael não me deixaria ir tão facilmente, não porque me amasse, mas porque não conseguia aceitar que eu tivesse tomado uma decisão sem a permissão dele. Liguei para Leandra. Ela atendeu no segundo toque. "Claude, você conseguiu." "Sim, estou em casa." "Obrigada por tudo, Leandra." "De verdade. Você não precisa me agradecer. É a sua casa. Você merece." "Ei, preciso te contar uma coisa." O Rafael me ligou há 1 hora. Ele estava furioso. Exigiu que eu dissesse onde você estava. Tentei não dizer, mas ele ameaçou vir de qualquer jeito e revistar a cidade inteira. Não sei, fiquei com medo. Dei o endereço para ele. "Me desculpe." "Não peça desculpas. Está tudo bem. Ele ia me encontrar mais cedo ou mais tarde. Melhor que seja agora." "Tem certeza?" "Posso ir aí se você quiser, para que você não fique sozinha." "Não, preciso fazer isso sozinha." "Mas obrigada." Desliguei o telefone. Respirei fundo. Olhei em volta. Esta casa era minha. Este espaço era meu. E ninguém, nem mesmo Rafael, ia tirar isso de mim. Passaram-se 2 dias. 2 dias em que limpei a casa de cima a baixo, em que comprei o mínimo necessário: um colchão, 2 lençóis, uma panela, 2 pratos, um copo. Não precisava de mais nada por agora. Isso bastava. Dormi no chão na primeira noite, no colchão na segunda.
Ambas as noites foram as melhores que tive em anos, porque o silêncio era meu. Porque ninguém me tolerava. Porque eu estava no meu próprio espaço. E então, na tarde do terceiro dia, ouvi um carro parar lá fora. Olhei pela janela. Era Rafael com seu carro novo preto, brilhante. Ele saiu. Olhou para a casa com uma expressão carrancuda, como se não pudesse acreditar que eu morava ali, como se fosse impossível que eu tivesse comprado alguma coisa sem a ajuda dele. Respirei fundo. Saí para a varanda. Parei em frente à porta. Esperei. Rafael caminhou em minha direção. Ele não estava sorrindo. Tinha aquela expressão que usava quando estava zangado, mas tentando se controlar, a expressão que usava em suas reuniões de negócios quando algo não saía como ele queria. Mãe, disse ele. Sua voz estava tensa. Precisamos conversar. Fale, eu disse. Minha voz estava calma, fria, nada parecida com a voz que eu costumava usar com ele, a voz suave, a voz que sempre cedia. O que é isso? O que você está fazendo aqui? Com que dinheiro você comprou esta casa? Com o meu dinheiro. O dinheiro que economizei durante anos. O dinheiro que ganhei trabalhando. O dinheiro que é meu. Você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente ir embora assim, sem me dizer nada, sem falar comigo. Eu sou seu filho. Eu sei. E eu sou sua mãe. Mas aparentemente isso não significou nada para você quando você disse o que disse na sua festa de aniversário. Rafael apertou os lábios. Foi um comentário, uma piada. Você não precisava levar tão a sério. Todos riram, Rafael. Todos. E você também, olhando diretamente para mim, sabendo exatamente o que estava dizendo, sabendo que estava me humilhando. Você está exagerando. Você sempre exagera em tudo. Não, não estou exagerando. Estou cansada. Estou cansada de ser invisível na sua casa, de ser tratada como um problema, de ouvir você falar de mim como se eu não existisse. Rafael deu um passo para trás. Pela primeira vez, viu parecer desconfortável, como se não esperasse que eu dissesse aquilo, como se pensasse que eu não soubesse. Não sei do que você está falando, disse ele. Sim, você sabe. Eu sei que você conversou com a Fabiana sobre me colocar em um asilo. Eu sei que você reclamou que eu estava ocupando espaço. Eu sei de tudo, Rafael, porque mesmo que eu fosse invisível para você, minhas orelhas funcionavam perfeitamente. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão, sem saber o que dizer. Vim buscar você, disse-lhe finalmente. Porque você é minha mãe. Porque as coisas podem ser resolvidas. Porque podemos conversar. Não, eu não vou voltar. Você vai morar aqui, nesta cidadezinha no meio do nada, nesta casa velha, sozinha? Sim. Isso é ridículo. Você é uma senhora idosa. Você precisa de família. Você precisa de apoio. Eu preciso de paz. E eu não tinha isso com você. Rafael ergueu as mãos, frustrado e irritado. Não acredito que você esteja fazendo isso depois de tudo que eu fiz por você. E lá estava ela de novo, aquela frase, tudo que eu fiz por você. Diga-me, Rafael, eu disse, olhando-o diretamente nos olhos. O que exatamente você fez por mim? Deixou-me morar no quarto dos fundos da sua casa? Tolerou-me nos seus jantares? Permitiu que eu existisse na sua vida? Porque isso não é amor, filho. Isso é pena. E eu não preciso da sua pena. Não é pena, é. O quê? Obrigação? Dever? Porque isso também não é amor. Rafael abriu a boca. Fechou-a. Não tinha resposta porque sabia que era verdade. Eu te dei tudo, eu disse. Minha voz tremia, mas não de fraqueza e sim de uma força contida. Eu te dei minha juventude, minha saúde, meu dinheiro, minha vida. E nunca pedi nada em troca. Apenas respeito. Apenas ser vista. Apenas ser tratada como sua mãe e não como um problema. E você não conseguiu me dar nem isso. Mãe, não. Não mais. Não sou mais a mãe que dizia sim para tudo.
Aquela que se diminuía para que você se sentisse importante. Aquela que aceitava as migalhas da sua atenção. Aquela mãe ficava sentada à mesa naquela festa de aniversário em que você ria de mim. Rafael olhou para mim e, pela primeira vez em anos, vi algo em seus olhos que não tinha visto antes, culpa real, profunda. Mas já era tarde demais. Pode ir agora, eu disse. Volte para sua casa, para sua vida. Eu vou ficar bem aqui, sozinha no meu espaço, o espaço que comprei com meu próprio dinheiro, o espaço onde ninguém vai me dizer que estou atrapalhando. Rafael ficou imóvel por um instante. Então, assentiu lentamente, como se finalmente entendesse que havia perdido não a mãe, mas o controle que exercia sobre ela. Ele se virou. Caminhou até o carro. Entrou. Ligou o motor e foi embora. Fiquei na varanda observando partir de carro, sentindo como cada metro de distância que ele colocava entre nós me fazia sentir mais livre. O carro de Rafael desapareceu rua abaixo. Esperei até não conseguir mais ver a poeira levantada pelos pneus. Então, soltei o ar que estava prendendo. Minhas mãos tremiam. Minhas pernas também, mas não de medo, e sim de adrenalina, de poder, por finalmente ter dito tudo que guardei dentro de mim por anos. Entrei em casa. Fechei a porta. Encostei-me nela. E então chorei. Chorei muito. Chorei tudo, pela mãe que fui, pelo filho que tive, pelo relacionamento que perdemos, pelos anos que desperdicei esperando que as coisas mudassem, por todas as vezes que engoli minhas palavras para manter a paz. Mas também chorei de alívio porque finalmente tinha dito aquilo. Finalmente o enfrentei e mostrei que eu também tinha voz, que eu tinha limites, que eu também merecia respeito. Enxuguei as lágrimas. Fui até a cozinha. Enchi um copo d'água. Bebi devagar. Olhei pela janela para o quintal. Estava tomado pelo mato, cheio de ervas daninhas, mas tinha potencial. Eu conseguia ver flores ali. Conseguia ver uma pequena horta. Conseguia me imaginar sentada numa cadeira, lendo um livro, tomando café em paz. Os dias seguintes foram estranhos, silenciosos. Passei meu tempo limpando, organizando, comprando o essencial, uma mesinha, 2 cadeiras, mais algumas panelas, toalhas, lençóis, cortinas simples para as janelas, nada sofisticado, nada caro, apenas o necessário para viver. Leandra veio nos visitar no 4º dia. Ela trouxe comida caseira, pão fresco e café. Sentamos na varanda e conversamos. Ela perguntou como eu estava. Eu lhe disse a verdade, que estava com medo, mas também em paz, que não sabia o que ia acontecer, mas que, pela primeira vez em anos, sentia que estava vivendo minha própria vida. Rafael chegou, eu lhe disse. Eu sei. Eu o vi dirigindo pela cidade. Como foi? Difícil, mas necessário. Você acha que ele vai voltar? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas se ele voltar, minha resposta será a mesma. Leandra assentiu com a cabeça. Não disse mais nada. Apenas colocou a mão sobre a minha. Aquele gesto simples me disse mais do que 1000 palavras. Disse-me que eu não estava sozinha. Que tinha alguém do meu lado. Que eu havia tomado a decisão certa. Passou-se uma semana. Depois 2. A vida começou a tomar forma. Levantei cedo. Tomei café na varanda, observando o nascer do sol. Limpei o jardim aos poucos. Arranquei ervas daninhas. Plantei algumas flores que comprei na feira da cidade. Não tinha pressa. Tinha todo o tempo do mundo. Conheci meus vizinhos, a senhora Miller, uma senhora de 75 anos que morava sozinha e fazia os melhores tamales que eu já havia provado, o senhor Henderson, um viúvo que cuidava do seu jardim com dedicação e sempre me cumprimentava com um sorriso, e Jéssica, uma jovem mãe solteira com 2 filhos pequenos que trabalhava na padaria da cidade. Todos foram gentis. Ninguém fez muitas perguntas. Ninguém me julgou. Simplesmente me aceitaram como se eu sempre tivesse estado lá. Meu celular continuava recebendo mensagens, mas cada vez menos. Rafael escreveu mais algumas vezes, mensagens curtas e frias: espero que você esteja bem. Me avise se precisar de alguma coisa. Nunca um "me desculpe".
Nunca um reconhecimento do que havia feito. Apenas palavras vazias que não significavam nada. Não respondi porque não tinha nada a dizer, porque a conversa havia terminado naquela tarde na varanda, porque eu não lhe devia mais meu tempo nem minha energia. Fabiana também parou de escrever. Ela desapareceu da minha vida com a mesma facilidade com que entrou, como se nunca tivesse significado nada. E provavelmente não significava mesmo. Tia Alma foi a única que continuou insistindo. Ela me ligava toda semana. Dizia que eu tinha que perdoar, que a família era a coisa mais importante, que eu estava sendo egoísta, que uma mãe não abandona seu filho. Um dia, deixei-a falar. Ouvi tudo o que ela tinha a dizer e, quando terminou, disse-lhe calmamente: Tia, eu não abandonei meu filho. Meu filho me abandonou há anos. Eu apenas finalmente aceitei essa realidade. Ela não sabia o que dizer. Desligou. E não retornou a ligação. E tudo bem, porque aprendi que família nem sempre é de sangue. Às vezes, família são as pessoas que você escolhe, as pessoas que te enxergam, as pessoas que te respeitam, as pessoas que te fazem sentir que sua existência importa. Certa tarde, eu estava regando o jardim quando vi um carro desconhecido parar em frente à minha casa. Meu coração acelerou por um instante. Pensei que fosse o Rafael de novo, mas quando vi quem saiu, me acalmei. Era Rodrigo, primo de Rafael, aquele que me enviará a mensagem. Ele caminhou em minha direção, com as mãos nos bolsos. Parecia desconfortável, mas também determinado. Clotilde, disse ele. Espero não estar te incomodando. Você não está me incomodando. O que você está fazendo aqui? Vim pedir desculpas por não ter dito nada naquela noite, por ter ficado calado quando Rafael disse o que disse, por ter sido um covarde. Olhei para ele. Vi sinceridade em seus olhos. Vi verdadeiro arrependimento. Você não precisa se desculpar, eu lhe disse. Não era sua responsabilidade me defender. Sim, foi. Você é minha tia, e o que aconteceu foi errado. Todos nós sabíamos, mas ninguém fez nada. E isso nos torna cúmplices. Sentamo-nos na varanda. Conversamos durante horas. Ele me contou que, depois que eu fui embora, houve uma grande briga na família, que alguns estavam do meu lado, que outros defenderam Rafael, que a família se dividiu. Ele me disse que Rafael insistia que eu havia exagerado, que eu tinha sido dramática demais, que eu estava sendo ridícula, mas que cada vez menos pessoas acreditavam nele. As pessoas estão começando a ver quem ele realmente é, Rodrigo me disse. E elas não gostam do que veem. Não senti satisfação ao ouvir aquilo. Senti apenas tristeza, porque Rafael era meu filho. E mesmo que ele tivesse me magoado, mesmo que ele tivesse me humilhado, mesmo que ele tivesse tentado me controlar, uma parte de mim ainda o amava. Uma parte de mim ainda se lembrava do menino que ele era. Mas aquele menino não existia mais. E eu tive que aceitar isso. Rodrigo foi embora antes de escurecer. Ele me abraçou antes de partir. Disse que se eu precisasse de alguma coisa, era só ligar. Agradeci, sabendo que provavelmente nunca precisaria, mas mesmo assim apreciando o gesto. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e minha nova vida se tornou minha vida normal. Eu não pensava mais em Rafael todos os dias. Não checava mais meu celular na esperança de receber uma mensagem. Não sentia mais aquele peso no peito toda vez que me lembrava daquela noite. Comecei a dormir melhor, a comer melhor, a rir mais, a sentir que meu corpo era meu novamente, que meu tempo era meu, que minha vida era minha. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda, vi algo no chão. Era um envelope. Alguém o havia deixado ali durante a noite. Peguei o envelope. Não tinha remetente, apenas meu nome escrito à mão. Abri-o. Dentro havia uma carta. Era de Rafael. Mamãe, dizia a mensagem. Não sei por onde começar. Já tentei escrever esta carta 1000 vezes. Rasgo-a todas as vezes porque não encontro as palavras certas. Mas hoje decidi que não importa se as palavras são as certas. O que importa é que sejam honestas. Você tinha razão em tudo. Eu te tratei mal, fiz você se sentir invisível. Fiz você se sentir como se não importasse.
E o pior é que fiz isso conscientemente. Fiz porque era mais fácil. Porque admitir que eu estava te machucando significava que eu teria que mudar. E eu não queria mudar. Eu queria que você fosse quem mudasse, quem se adaptasse, quem desaparecesse. Não espero que você me perdoe. Não espero que você volte. Só espero que você saiba que sinto muito e que terei que conviver com isso pelo resto da minha vida. Eu te amo, mesmo sem saber como demonstrar. Rafael. Li a carta 3 vezes. Senti tantas coisas, tristeza, alívio, raiva, compaixão, tudo ao mesmo tempo. Mas eu não senti vontade de voltar atrás. Não senti vontade de perdoá-lo imediatamente. Porque desculpas são importantes, mas não apagam o dano. Não devolvem o tempo perdido. Não curam as feridas da noite para o dia. Guardei a carta. Talvez um dia eu a responda. Talvez não. Mas, por agora, eu só precisava continuar vivendo, continuar me curando, continuar sendo eu mesma. Terminei meu café. Olhei para o meu jardim. As flores brilhavam sob o sol da manhã. Os pássaros cantavam. O vento movia as folhas suavemente. E senti algo que não sentia há anos. Senti que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria estar fazendo, sendo exatamente quem deveria ser, não no espaço de outra pessoa, mas no meu próprio. O espaço que conquistei com meu sacrifício, com minha força, com minha decisão de escolher a mim mesma. E aquele espaço não era pequeno. Não era insignificante. Não era algo que sobrou. Era meu. Era o suficiente. Era tudo. Eu me levantei. Reguei as flores. Acenei para a senhora Miller, que estava caminhando pela rua. Preparei o café da manhã. Abri as janelas para deixar o ar fresco entrar. E enquanto fazia todas essas coisas simples, pensei em algo. Pensei que talvez essa fosse a verdadeira vitória, não a carta de Rafael, não o pedido de desculpas, mas isto, esta vida tranquila, esta paz que não precisava de permissão, esta liberdade que não dependia de ninguém. Eu, Clotilde Solano, aos 67 anos, finalmente encontrei o meu lugar. E eu nunca, jamais, deixaria alguém me dizer que eu só ocupo espaço. Porque agora eu sabia a verdade. Eu não ocupei espaço. Eu criei espaço. E aquele espaço era sagrado.